Os irmãos acharam Atos 7? Diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? E a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele os seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos ainda. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados, maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e estes 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome, e todo o Egito em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e Faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, onde havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, e por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e lá teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, então, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça.
Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. E disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e as estrelas do deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que então encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, seu filho, quem construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Ó povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedecem ela. Ouvindo isso, então, todos ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Leitura cumprida, né? Mas era importante nós fazermos. Irmãos, só para lembrar, nós estamos aqui lendo o livro de Atos dos Apóstolos e estamos aprendendo marcas de uma verdadeira igreja que, consequentemente, precisa ser características de todo verdadeiro cristão. Na semana passada, nós então lemos Atos capítulo 6 e nós vimos algumas marcas. Não sei se os irmãos se lembram, mas nós falamos que uma das marcas da verdadeira igreja é que ela resolve os problemas internos. Uma outra marca é que a igreja verdadeira ela tem foco e prioridades. Se lembram que eu falei que uma das táticas do diabo é a distração? O diabo queria distrair os apóstolos para eles não terem mais tempo na oração e no jejum e ficassem preocupados com a administração do grupo. Falei que isso é uma coisa que acontece hoje. O diabo distrai com o entretenimento, o diabo distrai com o trabalho e as pessoas daqui a pouco não têm mais tempo para Deus. É algo que acontece muito hoje. Falamos na semana passada também que uma das marcas da verdadeira igreja é que a verdadeira igreja ela tem critérios na escolha da sua liderança. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje, as pessoas, de repente,
né? Ah, não estou concordando com as coisas dessa igreja. Então ela sai, coloca a mão nela mesma e diz: agora eu me consagro como pastor. Daí vai lá no estacionamento, na garagem dela, onde estaciona o carro, e abre a congregação dela. E se diz pastor, mas muitas vezes não tem nenhum critério que nós podemos ver na palavra e diz: não, esse tem vocação ministerial, é um homem de Deus. Nós vivemos tempos assim, onde igreja virou comércio, e as pessoas estão se consagrando pastor à torta e direita. De repente você vê, um sai, coloca a mão na cabeça. Irmãos, aqui mesmo, né, nós tivemos alguns casos nos últimos anos, pessoas que, né, nós corrigimos, por quê? Porque estava com o nome sujo na praça, né, saiu da igreja e se disse: não, agora eu sou pastor. Pessoas que abandonaram a família, e nós, né, fomos corrigir, querer ajudar, saiu, abriu uma igreja para ele com outra mulher. Coisas que acontecem nos dias de hoje. Então nós precisamos estar atentos para ver as marcas de que é uma verdadeira igreja. Então, verdadeira igreja, ela tem critérios na escolha dos seus líderes. E nós vimos também que uma das marcas da verdadeira igreja é que manifesta a glória de Deus. Nós vimos aqui Estevão. Estevão é um dos 7 diáconos que é escolhido para a administração e o cuidado com as viúvas. Aquele problema que nós falamos estava acontecendo, algumas viúvas não estavam recebendo alimento. Esse homem que era um diácono, que foi levantado para servir as viúvas, era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E nós vemos ele então fazendo milagres, maravilhas, mas de repente, uns judeus de outras cidades, que não eram de Jerusalém, nós vemos algumas outras cidades sendo mencionadas, que eram de sinagogas, que eram as centrais dos judeus. Eles olham para Estevão, pegam ele e levam ele agora então perante o sinédrio, e agora questionam ele, e nós vimos, por que manifesta a glória de Deus? Porque eles começam a acusar Estevão: você está quebrando a lei de Moisés, e você está desrespeitando o templo sagrado. Então essa é a vertente deles, que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés e contra o templo. E daí então agora nós vemos o quê? O rosto de Estevão fica resplandecido, lá como tinha acontecido com Moisés, e nós vemos agora Estevão discursando. Então todo o capítulo praticamente que nós lemos, o capítulo 7, é o discurso que Estevão dá para os seus acusadores, que estavam ali dizendo: você desrespeitou a lei de Moisés, você desrespeitou o templo, e assim por diante. Então é mais ou menos essa explicação do capítulo anterior para nós compreendermos esse. Quando nós olhamos para o que Estevão ele diz, a gente precisa já destacar uma das marcas da verdadeira igreja, uma das marcas do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão e a verdadeira igreja conhece o agir de Deus através da história. Aquele que conhece a Deus, se diz conhecer a Deus, se diz parte da verdadeira igreja, ele busca cada dia mais estar alinhado com a palavra de Deus para conhecer o seu Deus, ver como que Deus agiu através da história. E o principal registro que nós temos é a Bíblia Sagrada. Naquele tempo, o Antigo Testamento. Nós vemos Estevão, um homem que conhecia o agir de Deus na história. E assim você vê o discurso de Estevão. Às vezes a gente olha assim, uma leitura primeira, superficial, você diz: nossa, mas Estevão contou umas historinhas lá do Antigo Testamento, contou a história de Abraão, contou a história dos patriarcas, José, gasta um pouco mais de tempo para falar de Moisés, Será que ele queria o quê? Mostrar que ele conhecia de Bíblia? Muito além disso. Ele queria justamente mostrar o agir de Deus através da história. E ele faz questão de começar lá nos patriarcas, e começa então falando de Abraão. Ele faz questão de ressaltar os principais períodos do povo de Israel. Patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. E o que ele faz questão de enfatizar? Ei, preste atenção na história de Abraão. Vocês vão ver que Abraão ele recebe um chamado de Deus fora de templo, porque nem existia templo, mas ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Daí ele já pega e já emenda: ei, olha só, vem Isaque, e depois vem José, vem Jacó, vem José. José é levado para onde?
como escravo lá para o Egito, não é? E lá no Egito não é onde que surge depois Moisés, porque eles são levados, José é levado para o Egito, se torna governador, Deus se manifesta na vida de José, e depois Deus se manifesta também na vida de Moisés. E ele queria dizer, no Egito não tinha um templo sagrado, como vocês estão dizendo. Daí depois ele continua falando do êxodo. Então Moisés se torna o líder, e ele tira o povo de Deus lá do Egito, milagres começam a acontecer no deserto, manifestações de Deus, e ele diz, ei, as manifestações de Deus acontecem fora do templo também, no tempo de Moisés. E daí ele vai falar então da monarquia, porque ele fala, olha, mas Moisés recebeu a instrução de Deus para construir a tenda, o tabernáculo, ok, e depois Davi construiu então, teve o desejo, quem construiu foi o seu filho Salomão, o templo, onde vocês então defendem que está a presença de Deus. Mas daí eles citam uma profecia dizendo, Deus dizendo que ele mora nos céus e a terra é o estrado dos seus pés, e que será que ele habitaria numa construção, numa casa feita por mãos de homens? O que o Estevão, cheio do Espírito Santo, estava ali querendo dizer? Ele estava querendo mostrar que, ei, vocês estão tão presos ao templo, a paredes, que vocês esqueceram que o nosso Deus, Ele age em todos os lugares, e Ele faz esse resgate lá atrás, falando dos patriarcas, falando do exílio lá no Egito, falando do êxodo, falando até na monarquia, quando tinha o templo mesmo de paredes, Ele dizendo, ei, a manifestação de Deus não se limita a local. Isso que Ele queria dizer, e já estava ali, através dessa fala dele, dizendo, olha, então a acusação que vocês estão fazendo contra mim não tem fundamento. E daí ele continua dizendo agora, e ele faz isso de uma maneira muito incrível, ele pega dois dos principais personagens que ele cita, lá da história do Antigo Testamento, e ele começa a falar da rejeição deles. Ele diz, ei, vocês se lembram de José, que foi vendido pelos seus irmãos? José foi vendido pelos irmãos, mandado lá para o Egito, lá no Egito se torna escravo, até o dia que se torna governador, e vocês sabem, a fome que estava em toda a terra, chegou também lá na terra de Canaã, a família dele tem que ir para o Egito, e quem que se torna o salvador da pátria, ali, para a família de Jacó? Eles têm que reconhecer que o José, ou seja, o rejeitado, o José do Egito que foi expulso, rejeitado pelos irmãos, agora é o salvador dos irmãos. Daí ele pega uma outra figura, ele pega Moisés, ele diz, olha, se lembra o que aconteceu com Moisés quando tinha 40 anos? Que ele vai conhecer um pouco do seu povo, que estava lá como escravo lá no Egito, e ele vê um israelita sendo oprimido, então ele vai lá, protege aquele israelita de um egípcio, e acaba agindo com violência contra aquele egípcio, mata aquele egípcio, e aquele jovem hebreu é liberto. No outro dia, Moisés está passando e ele vê dois hebreus brigando. E ele diz, ei, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, vocês tinham que estar unidos. Um deles olha para Moisés e diz, quem te constituiu juiz sobre nós? Vai matar a gente como fez ontem com o soldado egípcio? Moisés, cheio de medo, vai embora. Mas ele continua a história. Vocês se lembram que depois de 40 anos Moisés volta? Aquele que foi rejeitado pelo seu próprio povo hebreu, que diz, quem te constituiu juiz sobre nós? Ele volta e é feito libertador do povo de Israel lá do Egito? O que Estevão estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer, a mesma coisa está acontecendo com vocês. Lá no final ele vai falar isso bem claro. Ele vai dizer, vocês rejeitaram a Jesus, expulsaram Jesus e crucificaram Jesus, mas Ele ressuscitou e também se tornou libertador. É lindo quando nós olhamos isso aqui, porque fica muito claro o nível de conhecimento que Estevão tinha das Sagradas Escrituras e como ele via Deus trabalhando na história, para que naquele exato momento ele pudesse pegar figuras respeitadíssimas do Antigo Testamento, situações importantes do Antigo Testamento, e agora trazer ali para confrontar aqueles homens e mostrar para eles, ei, Deus é soberano, está no controle de tudo, e hoje está acontecendo coisas que já aconteceram atrás. E depois ele vai dizer, vocês precisam se arrepender.
Vocês precisam se arrepender. Irmãos, quando eu olho para essa sabedoria divina na vida de Estevão e do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, eu entendo justamente essa marca que precisa fazer parte da minha vida. Eu preciso me dedicar mais ao estudo da Sagrada Escritura para quê? Para eu ver como que Deus em todo o tempo foi soberano, na maneira que Ele agiu na história da humanidade e continua agindo hoje. E se nós deixarmos, também através da nossa vida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a principal revelação de quem é Deus está na Bíblia Sagrada. Eu louvo a Deus por você estar aqui no culto de ensino. Isso evidencia que você entendeu a importância da palavra de Deus. Mas todos nós precisamos muito mais valorizar a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus. Por quê? Porque ela revela quem é o nosso Deus e a maneira do nosso Deus agir. Nós precisamos amar a palavra de Deus mais do que qualquer outro livro, mais do que qualquer outra fonte de conhecimento e sabedoria. Palavra de Deus. Irmãos, até ontem eu estava ouvindo uma história de um homem, né, que ele comprou um canarinho, viu um canarinho cantando, né, e comprou o canarinho, levou para casa e ficou muito animado, né, com a nova aquisição dele, um canarinho bonito, né, cantando. E passou o primeiro dia, no segundo dia o canarinho já não estava cantando tanto, ele ficou preocupado. No terceiro dia ele pega o telefone e liga lá, né, para o homem que ele tinha comprado, e falou: o canarinho não está cantando, o que está acontecendo com esse canarinho? Daí o homem: olha, não sei, pode ser que ele esteja se sentindo sozinho, porque ele estava aqui no meio dos outros canarinhos, estava cantando. Então faz o seguinte, pega um espelhinho, coloca na gaiola, ele vai se ver, vai pensar que é outro canarinho, vai se animar, vai cantar. Então ele colocou, aquele homem comprou o passarinho, colocou um espelhinho lá dentro da gaiola. No outro dia, ligou, não teve jeito, não aconteceu nada com o espelhinho. Faz o seguinte, então, coloca ali um balancinho para ele, quem sabe ele subindo em cima, balançando um pouco, anima, tal. Colocou. No quinto dia, o homem volta trazendo a gaiola para o comprador, passarinho morto. E ele diz: o passarinho morreu. Quando o vendedor do passarinho olhou o passarinho, todo desnutrido, falou: peraí, mas você deu alpiste para esse passarinho? Daí aquele homem que estava tão encantado com a aparência falou: ixi, eu esqueci disso. Essa história simplória, ela revela a vida de muitos cristãos e muitas igrejas. Quer fazer inovações, quer colocar espelhinho, quer colocar balancinho, mas muitas vezes está esquecendo do fundamental, o alimento da alma, palavra de Deus. Nós, meus irmãos, precisamos a cada dia se envolver mais com a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. E muito além disso, pedir o discernimento de Deus, porque a compreensão da palavra exige discernimento espiritual. Aqueles homens que estavam ali, do Sinédrio, já falei para os irmãos, eles eram a elite intelectual de Jerusalém e de Israel. Eles eram a elite intelectual dos judeus. Esses homens que estavam lá, de outras sinagogas acusando Estevão, também, provavelmente eram homens importantes e líderes, importantes religiosos daquela época. Nenhum deles tinha compreensão tão profunda do agir de Deus na história como tinha aquele Estevão, aquele limpador de mesa, aquele administrador de comida para a viúva. Eram estudiosos, PhD, doutorados em teologia, mas não conseguiam entender o agir de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver justamente isso. Deus ocultando o conhecimento da verdade dos entendidos e sábios e revelando a nós, revelando aos pequeninos, revelando àquele que reconhece que não sabemos nada. Quando nós olhamos para a palavra, por exemplo, você vai ver sobre a importância de nós buscar entender a palavra na parábola lá do semeador. A última semente que é lançada em boa terra,
Na interpretação, Jesus vai dizer em Mateus 13, 23, finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Nós precisamos buscar entender a palavra, mas como é que nós vamos entender a palavra? 1 Coríntios 2 e 14, que fala do relacionamento com o Espírito. 1 Coríntios 2 e 14, Paulo vai dizer assim, quem não tem o Espírito, não acredita nas coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Pastor, o que você quer dizer para cada um de nós? A característica que nós vemos agora evidenciando-se na vida de Estevão, essa sabedoria espiritual, conhecimento do Antigo Testamento, da história antiga, sendo aplicada na realidade da vida dele, naquele momento, a leitura que ele fazia da soberania de Deus, controlando a história de todos os tempos, isso aqui era porque ele era cheio do Espírito Santo. A primeira característica que nós falamos lá em Atos capítulo 1, marcas de uma verdadeira igreja cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, se nós queremos aprender mais da palavra de Deus, nós precisamos ter um relacionamento sério com o Espírito Santo. Ele nos revela, Ele nos faz entender. E aqui, meus irmãos, há níveis de preciosidades que, infelizmente, a maioria de nós ainda não desvendou, ainda não descobriu. Há coisas ocultas em Deus que nós precisamos orar, através da oração, da busca, conhecer. Se lembra Jeremias? Usado pelo próprio Deus, ele diz, né, que se nós buscarmos e clamarmos, Ele vai nos anunciar coisas ocultas, né, coisas grandes e ocultas das quais não conhecem ainda. Nós precisamos buscar mais a palavra de Deus e buscar discernimento do Senhor, com humildade de coração. Pastor, como é que a gente faz para entrarmos em outros níveis da palavra de Deus? É isso, não se orgulha, não seja soberbo, porque quem é soberbo está fechado numa cápsula egoísta, pensando que é o bonzão, e ali o Espírito não se manifesta. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, não sabemos nada, precisamos da revelação de Deus. Eu olho para a vida do meu avô, que estava de aniversário, né, eu fico encantado, um homem que não acabou nem o ensino fundamental, trabalhou de escravo durante praticamente a infância dele toda, né, mas que quando conhecer a Deus, se dedicou ao estudo da palavra, né? E domingo, agora, né, junto com toda a igreja, não sei quem estava aí, acabou de ler a Bíblia pela 100ª vez, né? Fez a leitura aqui coletiva, um homem que mergulhou nas Escrituras, mas ele sabe que não é mérito dele, o Espírito Santo foi revelando, né? A Bíblia dele é toda marcada, já está aí no 5º livro, né, que está escrevendo a respeito das coisas da Bíblia Sagrada. O que é isso? Alguém que mergulhou, alguém que buscou mais, e nós precisamos fazer isso todo dia, não estar satisfeito com o nosso nível de conhecimento do agir de Deus através da história, mas mergulharmos mais na palavra, pedindo para que o Espírito Santo venha nos revelar coisas que ainda estão ocultas, mas que são bênção para a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, cada dia amar mais a Bíblia e levá-la a sério. Amém? Esse era o Estevão, e ele mostra essa marca na vida dele, que é uma marca que nós precisamos ter na nossa vida. Depois, uma outra marca de uma igreja verdadeira, que nós vemos aqui, é que a verdadeira igreja sabe para onde vai depois dessa vida. Lá no final, depois daquela grande reflexão, daquela grande exposição que ele faz das Escrituras, versículo 56 diz assim, e disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E no verso 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, aqui nós vemos uma cena já anunciada por Jesus. Se você vê nas palavras de Jesus, e está lá registrado em Mateus capítulo 26, verso 64, você vai ver Jesus dizendo, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poderoso Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui Jesus estava falando de um dia que todos nós veremos Ele vindo,
né? Ele sentado à direita de Deus e vindo também do céu. Aqui Estevão já começa a ver parcialmente o que Jesus tinha proclamado anteriormente. Porque ele olha, naquele momento que está todo mundo contra ele, né? E todos vão para cima dele com ira, com ódio para matá-lo. Ele diz que ele olha e ele consegue ver Jesus à direita de Deus. E aí, no verso 59, enquanto apedrejava Estevão, ele fez uma oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É lindo quando nós vemos isso, um homem tendo a certeza que ele estava pronto para ir para o céu. E a gente precisa novamente ter essa realidade na nossa mente, que existe céu, existe inferno, e dependendo da maneira que nós vemos aqui, para um desses dois lugares nós vamos, ou para o céu com Deus, ou para o inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, e os anos lá são eternos. Nós precisamos fazer essa escolha. E é lindo quando nós olhamos para Estevão, ele sabia que ele estava indo para com Deus. Irmãos, eu olhando, né, e imaginando essa cena, assim, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando: Jesus, será que eu estou preparado? Como estava esse homem? Todo mundo vem para cima dele para matá-lo e a gente não vê ele procurando se proteger, né, contra os ataques. Nós não vemos ele reclamando, pedindo socorro. Nós não vemos ele tentando brigar com aqueles outros para se defender. Não vemos ele tentando fugir. O foco dele era o céu. Ele viu os céus abertos e ele estava só dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida falta justamente essa sede pelo céu. Todo cristão verdadeiro, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Todo cristão verdadeiro vai chegar um momento aqui na terra que nós vamos se sentir desconfortável. Você vai ligar a televisão, que você vai ver a tua vizinhança, que você vai andar pelas ruas, sabe que, né, aquilo já, os valores são diferentes, os princípios são diferentes, você já não consegue mais tanta podridão. Ah, pastor, então quer dizer que a gente deve viver alienado desse mundo? Não, a gente tem uma comissão aqui, a gente tem que fazer a diferença aqui. Deus pediu para a gente levar as outras pessoas também para o céu junto conosco, através de Cristo Jesus. Mas assim, o meu coração não pode estar nessa terra. Eu não posso ter mais prazer nas coisas do mundo que nas coisas celestiais. Eu preciso desejar o céu. Eu preciso acordar todo dia e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu preciso ter o meu coração ardendo pelo céu, porque isso é a marca de um verdadeiro cristão. Ele sabe que vai para o céu, e ele anseia por esse momento. Nós precisamos, meus irmãos, novamente sentir esse ardor no nosso coração, de desejo por estar com Deus. Isso vai fazer o quê? A gente ia buscar que o céu aqui na terra. Isso vai me levar ao quê? A orar mais, a mergulhar mais na Escritura, a viver essa vida espiritual. Porque para nós cristãos, o céu, claro que deve começar aqui, na nossa busca por Deus, na nossa intimidade com Deus, no nosso comportamento diferenciado que manifesta os princípios cristãos, mas a gente precisa arder pelo céu. Quem se diz cristãos, mas está com o coração aqui, né? E a gente vê muita gente, né? Muita gente na igreja com sonhos apenas terrenos, né? E os sonhos nunca acabam. Pastor, eu quero ficar rico, um dia eu quero ter minha Lamborghini, eu quero ter minha Ferrari e tal. E a gente vê quando aquela pessoa fala das coisas de valor eterno, os olhos não brilham tanto. Não tem vontade de fazer um trabalho missionário. Não tem vontade de estar em intimidade com o Senhor, não tem vontade de atravessar os oceanos pregando o Evangelho. Isso mostra que o céu no ranking lá do coração dele está um pouco mais abaixo. Nós precisamos desejar o céu e saber que nós estamos indo para o céu, porque todo verdadeiro cristão, meus irmãos, ele sabe isso, ele sente isso, que ele está pronto. Se o Senhor vir hoje, ou se ele morrer hoje, ele está pronto para ir para o céu. É marca de um verdadeiro cristão, sabe para onde vai depois dessa vida. E a gente vê nessa cena,
Estevão discursou, todo mundo ficou indignado com ele, porque ele no final pega pesado e diz, né, que realmente eles tinham assassinado Jesus, ainda estavam quebrando a lei de Moisés, porque Moisés tinha proclamado o Messias, e eles estavam rejeitando. Quando aqueles homens todos vão para cima dele, a gente vê a cegueira espiritual daqueles homens. Enquanto um estava contemplando a beleza de Deus, os outros estavam limitados àquele momento. E vieram, né, com tudo para cima dele. Olha só o que está lá no versículo 56 e 57 que nós lemos. E disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles quem? Os acusadores de Estevão, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Pensaram que, mais uma vez, Estevão estava blasfemando. E sabe quando criança faz birra e bota as mãos nos ouvidos e eles fizeram a mesma coisa. Eles colocaram a mão nos dois ouvidos, assim, e começaram a gritar alto, porque eles não queriam escutar o que Estevão estava falando a respeito do céu. Eles queriam fazer vingança na terra. Os olhos deles estavam preocupados com a reputação deles, como eu falei. Sinédrio era símbolo de status. Aquele grupo de discípulos poderia trazer transtorno deles com o Império Romano e ia perder, né, os cargos deles. Então, o que eles fizeram? Nós vamos acabar com isso, a visão limitada nas coisas terrenas. Tendo a glória de Deus nos seus olhos, outros limitado às coisas terrenas. Então taparam os ouvidos e violentamente foram para cima de Estevão. E daí eles pegam Estevão e arrastam ele para fora da cidade. E lá o matam, o apedrejam. Fora da cidade, porque toda essa questão de vingança, eles faziam fora dos muros da cidade. Aqui, eles haviam até violado, né, a lei romana, porque eles não podiam matar ninguém sem a autorização de um procurador romano, assim como fizeram com Jesus, levaram a Pilatos, porque queriam matar Jesus. Mas a ira deles era tanto, e eles estavam tão cegos espiritualmente, que eles não conteram os ânimos e a ira deles. Pegaram Estevão e jogaram então para fora da cidade e lá o apedrejaram. Então, meus irmãos, marca de uma verdadeira igreja também é saber para onde vai e ter o coração ardendo pelo céu. Versículo 60 tem mais uma lição, uma outra marca de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira igreja, e aqui é forte. Qual é essa marca? A verdadeira igreja. Ela é praticante do perdão. Perdão incircunstancial. Perdão que vai além da razão. Versículo 60 diz, então Estevão, ele estava recebendo pedrada na cara, caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Em outras versões, morreu. Irmãos, acho que uns 3 capítulos atrás, nós falamos que uma das marcas da verdadeira igreja é que ela imita a Cristo. Quando Pedro e João chegam lá perante o Sinédrio e eles dizem, não, esses andaram com Jesus, porque viram que eles reproduziam o comportamento de Jesus. Aqui nós vemos Estevão fazer uma das coisas mais difíceis que Jesus fez. Perdão na hora da morte. Jesus estava lá, crucificado, sendo dilacerado, humilhado, nu perante todos. E se lembra uma das falas de Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão agora, mais uma vez, até na hora da morte. Isso aqui, meu irmão, é discípulo fiel de Jesus. Discípulo fiel. Na hora da morte, recebendo pedrada, ele praticamente faz a mesma oração de Jesus. Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Aqui a gente vai voltar, eu vou depois voltar em um outro capítulo falar e aprofundar um pouco mais a respeito do perdão. Mas, gente, todo verdadeiro cristão, ele perdoa além da razão. Pela razão, não tem como, né? Um homem íntegro, justo, honesto, que não fez nada de mal, sendo arrastado e apedrejado, era para ele sair dali rancoroso, ir para o céu, quando chegasse lá no céu e falar, Jesus, tu viu o que eles fizeram comigo.
agora manda fogo e extermina todo mundo. A oração dele é: Pai, não imputes esse pecado a eles. Tem que ser muito crente, tem que estar muito conectado com Deus para a gente ter essa reação. Porque é justamente perdão além da razão. Isso acontece, meus irmãos, eu já falei, acho que 2 anos atrás, naquela série de mensagens reaprender a perdoar, mas isso acontece quando nós temos ligação com o céu e compreendemos o que Deus fez por nós. Se nós, sendo os piores dos pecadores, fomos redimidos por Deus, se Jesus foi enviado para morrer no meu e no seu lugar, Jesus puro, santo, Filho de Deus, veio para morrer no nosso lugar, quem sou eu? Quem sou eu para não perdoar alguém, sendo que Jesus me perdoou? Quem sou eu? Será que eu sou melhor que Jesus? Então, meus irmãos, o perdão é uma marca da verdadeira igreja, e sobre o perdão nós falaremos mais na frente, porque o tempo passou e eu quero falar também da última marca, que é justamente, marca de uma igreja verdadeira, é que se preciso for, está disposto a morrer por Cristo. Se preciso for, o verdadeiro cristão está disposto a morrer por Cristo. Precisamos entender que todo verdadeiro cristão é um mártir em potencial. Todos nós, se um dia tivermos que escolher entre a nossa vida e o negar a Cristo, que a gente morra, mas não negue a Cristo. Era o que Estevão estava fazendo aqui. Estevão, ele se torna o primeiro mártir do cristianismo. Nós vimos os discípulos já sendo perseguidos, mas não morreram. Mas agora esse vai até o fim. Quando Jesus falou, se eu sou o líder de vocês, eles me perseguiram, se prepara, que o bicho vai pegar. E realmente, agora Estevão, nós vemos ele indo até o fim, por amor ao Senhor. E ele deixa um legado maravilhoso, para os discípulos que estavam ali e para as futuras gerações que nós vamos ver dos cristãos. Porque os próximos 300 anos agora são anos de intensa perseguição à igreja. Às vezes eu fico pensando, e se Estevão tivesse negado a Jesus para não morrer? É bem provável que a gente não teria a igreja hoje aqui. É bem provável que muitos outros depois dele não teriam também ido até o final. Mas nós vamos ver que ele dando o primeiro passo, ele sendo o primeiro mártir, nós vamos ver que todos os discípulos, com exceção de João, são martirizados sem negar a fé. Nós vamos ver os pais da igreja, boa parte deles, sendo martirizados sem negar a fé. E isso começou a gerar o quê? Uma intriga. Você imagine se você estivesse lá vendo Estevão sendo apedrejado. Gente, ele está morrendo por não retirar o que ele falou a respeito de Moisés, do templo, e porque ele não quer parar de falar desse Jesus. Alguma coisa ia ficar na nossa cabeça. Peraí, se essa pessoa está morrendo por essa verdade, isso deve valer a pena. E essa foi, eu creio, a concepção dos primeiros séculos da igreja cristã, porque foi um boom, as pessoas morriam, a igreja crescia. Um dos homens mais inteligentes daquela época, do século II, Tertuliano, ele chega a dizer: o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia. Irmãos, essa precisa ser uma característica também nossa. Se preciso for, nós morremos por isso. Agora, deixa eu falar uma outra verdade. Ninguém morre por uma causa que não esteve disposto a viver por ela. Ninguém morre por uma causa que não esteve disposto a viver por ela. Ou seja, não tem esse negócio de o cristão viver uma vida relaxadamente, como cristão, daí chegar com o discurso: não, mas se preciso for, eu morro por Cristo. Morre nada. Não consegue nem desligar a televisão por causa de Cristo. Não consegue nem acordar 1 hora mais cedo por causa de Cristo. Não consegue nem acordar para orar de madrugada por causa de Cristo. Não consegue sair do conforto da casa dele para levar comida para os necessitados por causa de Cristo.
Não consegue nem abrir a porta do carro dele para colocar uma pessoa suja ali, para não sujar o carro por causa de Cristo, vai ter coragem de morrer por Cristo? Não. Só vai morrer por Cristo aqueles que já estão dispostos a viver por Cristo. E só morre por uma causa quem está disposto a morrer por uma causa. E uma outra verdade é que ninguém consegue deter um homem que não tem medo de morrer por uma causa. E por isso a igreja está aqui hoje, E Jesus, ele já tinha dito, olha, quem quer achar a vida, perdê-la-á. E se você olhar o que Jesus diz, você vai ver, aquele que perder a vida por minha causa, esse achou a vida. Oh, aleluia! Nós precisamos estar prontos, se preciso for, a morrer por Cristo. Existiu um missionário chamado Ramon Lu, no século XIII, e ele virou um homem muito estudioso da palavra e se dedicou muito na tradução da palavra de Deus para outras línguas. E quando ele soube que no norte da Europa, tinha muitos povos muçulmanos que não tinham ouvido da palavra de Deus, ele então se coloca na posição de missionário e começa a ir lá pregar a palavra de Deus no norte da África. Os muçulmanos certa vez cercaram ele e disseram, olha, você vai embora daqui, porque se você voltar, você vai morrer. E despacham ele no navio para a Europa. Alguns anos depois, ele volta lá e começa a pregar de novo a mensagem do Evangelho. Mais uma vez uma ameaça, e deportam ele de novo. Passa algum tempo e ele retorna. Na terceira tentativa, eles agridem, violentam, espancam Ramon Lu e botam ele no barco de novo. E nessa viagem ele não consegue chegar vivo até a Europa, ele morre. Mas ele deixa um legado de um homem teimoso, para fazer a vontade de Deus. Alguém que não temia a morte, estava disposto a morrer para quê? Porque ele sabia que lá tinha gente que precisava ouvir do Senhor Jesus, e ele se colocou à disposição. Irmãos, eu já vou encerrar, olhando aqui para o final desse texto, nós precisamos destacar algumas coisas. Primeiro, essa cena linda dos céus abertos, Estevão contemplando Jesus, contemplando Deus. Eu fico imaginando que a cena foi mais ou menos assim, Jesus, ele se levanta do trono para dizer, chegou a hora de Estevão, eu quero estar de pé aqui para receber ele. Porque ele mesmo diz, que viu Jesus de pé. Eu acredito que Estevão foi recebido de pé por Jesus lá no céu. E o mais interessante está ali no versículo 58. Então arrastaram para fora da cidade e apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu imagino Jesus olhando para o Pai. Quem é o líder deles lá embaixo? Então é ele que vai substituir o Estevão. Ali estava o Saulo, que depois se transformaria no Paulo, e faria grandes coisas, como nós vamos ver nos capítulos seguintes. É lindo ver o agir de Deus. Por que Paulo? Por que Saulo? Bem provável deixar a capa de Estevão, depois de morto, aos pés de Saulo, porque provavelmente ele estava comandando aquele motim. E é interessante até o termo que é usado aqui. E deixaram o seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa expressão jovem chamado Saulo, o termo no grego, evidencia um jovem mesmo, de 25 a 30 anos. E nós vamos, se nós olharmos para Gálatas, lá no capítulo 1, verso 14, você vai ver Paulo falando que ele já, desde novo, ele era muito dedicado ao judaísmo. Gálatas 1,14, Paulo diz depois, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, eu acredito justamente que o Saulo, ele era um dos responsáveis por aquele motim sobre a vida do Estevão, pela morte de Estevão. Mas Deus olha lá do céu e diz, esse que nós vamos pegar. Ele então vai liderar agora, não mais morte, mas ele vai liderar caminhos de vida. E nós vamos fazer grandes coisas através dele. E daqui 2 capítulos nós vamos ver esse Saulo se transformando num Paulo cheio de Deus. Irmãos, vamos ficar em pé.
A palavra de Deus nos revela a soberania dEle. Que você venha amar mais essa palavra. Que você venha ter fome da palavra, mergulhar na palavra e clamar pelo Espírito Santo, revelar preciosidades da palavra para você. Que você venha estar disposto, se preciso for, a morrer por Cristo, mas não esqueça, só morre por uma causa, quem está disposto a viver por ela. Que você venha ter experiências lindas com o Senhor, assim como teve Estevão, e fazer a diferença. Vamos dobrar o joelho e orar 5 a 10 minutinhos? Dobra o joelho, e nós vamos falar com Deus nesse momento.